crianças, tudo bem? Bom, nós vamos começar, né, nossa apostila nova em ciências hoje dia 26 de agosto. Nós vamos começar na página 167 e nós vamos começar, na verdade, dar sequência sobre as partes das plantas que nós estudamos lá na apostila passada, né? Nós vimos raiz, caule, flor, folha, fruto ou semente, lembra? E aí já começa assim, ó. Pense nos alimentos que você comeu hoje. Há algum vegetal entre eles? O que é vegetal, né? É tudo que é planta comestível. Tinha alguma nessa parte de alimentação de vocês? Qual parte você comeu? A raiz, o caule, a folha, o flor, o fruto, a semente? O que vocês comeram deste vegetal? E aí temos aqui, ó, informações iniciais. Veja algumas informações sobre as ilustrações apresentadas a seguir. Na imagem do lado, esta imagem aqui, vemos anotações sobre plantas e desenhos, ambos feitos por Leonardo da Vinci em 1510. Então, ele desenhou fez essa tela, né, com essas plantas e escreveu algumas anotações sobre essas plantas. Já na outra imagem, vemos uma pintura feita com técnica a óleo sobre a tela. Ela foi produzida em 1641 pelo pintor holandês Albert Eckhout. Esse quadro é intitulado Natureza Morta com Mandioca e encontra-se no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague. Ele foi feito com base nas observações do pintor durante as visitas que fez ao Brasil. A maioria das plantas possuem as seguintes partes: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Veja a seguir algumas informações sobre raiz e caule. Bom, raiz. Geralmente, as raízes são responsáveis por fixar a planta no solo, né? Segurar ela ali. Retirar o solo, água e sais minerais. Transportar a água e os sais minerais até o caule. Aí nós temos aqui, ó, a imagem de uma cenoura. A raiz da cenoura é a utilizada na alimentação. Como assim, professora? Porque a parte da cenoura que nós comemos é que fica embaixo da terra. Então, quer dizer que a gente come a raiz da parte da cenoura, certo? Embaixo, raiz de sassafras é utilizada na fabricação de perfume. Então, a raiz dessa planta é utilizado na fabricação de perfume. A raiz do ruibarbo é utilizado na fabricação de remédio. Então, a raiz que fica lá dentro do solo é utilizado como remédio. Observe como as raízes dos vegetais estão presentes no nosso dia a dia. Olha só quais são as raízes que nós comemos no nosso dia a dia. Cenoura, beterraba, mandioca, nabo, rabanete. São tipos de vegetais que ficam a raiz, né, fica dentro do solo e nós comemos essa raiz, né, que é a cenoura, que é a beterraba, que é a mandioca, o nabo, o rabanete. Fabricação de remédio, nós temos o salsaparrilha e o ruibarbo, que nós vimos falando aqui. Na fabricação de perfume, a angélica e sassafrás, também na fabricação de perfume. O caule, vamos falar um pouquinho sobre o caule agora. O caule são responsáveis por sustentar as folhas, flores e frutos de semente, é ele que dá o suporte. Conduzir a água e os sais minerais para que a planta produza seu alimento e possa viver. Então, a raiz pega e o caule leva, né? Conduzir para outras partes da planta o alimento produzido por ela. Aí nós temos aqui, ó, uma palmeira, que é a extração o vegetal que nos dá o palmito. A extração ilegal do palmito do tipo Jussara está provocando um desequilíbrio ecológico decorrente da derrubada das palmeiras em diversas matas brasileiras. Ao comprar o alimento, certifique-se de que o comércio não é ilegal. Bom, aqui está falando sobre a gente não comprar nada que é ilegal, mas vamos falar sobre a palmeira, que é
a planta que fabrica o palmito. O que a gente come da palmeira? O caule, certo? Aqui, ó, alguns caules que são utilizados por nós. Ó. Na alimentação, palmito é o caule que nós comemos. A cana-de-açúcar é o caule que nós comemos. Construção civil, pinos, canela, eucalipto, itaúba, usado para construir casas. Fabricação de tecidos, cestas, bolsas e cortinas. Por exemplo, linho, rame, juta, são também caules que nós usamos. Fabricação de remédio, quina e perroxo. Usamos a parte do caule para a fabricação de remédio. E aí vem as perguntinhas, ó. Observe novamente as imagens feitas por Leonardo da Vinci e Albert Eckhout na página 167. Quais partes de uma planta foram representadas pelo artista? Vamos voltar aqui. Quais foram as partes da planta representada pelo artista aqui? Bom, na do Leonardo nós temos o caule e as folhas, certo? E aqui na do Albert, nós temos a raiz, que é a mandioca que nós vimos, e as folhas em cima. Então, nós vamos voltar aqui e colocar raiz, caule e folhas, certo? Vamos lá. Circule de vermelho os alimentos que são raízes e de azul os que são caules. Nabo é raiz ou caule? O que a gente come? Isso, raiz. Então, vocês vão circular de vermelho. Alface. Nenhum dos dois, né? A gente come a folha do alface. Então, vamos deixar ele quietinho. Cana-de-açúcar é o caule. Então, nós vamos circular de azul. Mandioca. Isso. Raiz, como nós vimos, a gente come a raiz da mandioca, né? Então, vermelho. Certo? Embaixo, 3. Qual é o principal problema causado pela extração ilegal de plantas? Bom, número 3. Qual é o principal problema causado pela extração ilegal das plantas como palmito jussara? Então, nós vamos voltar aqui, ó, está escrito. A extração ilegal do palmito tipo jussara está provocando um desequilíbrio ecológico. Então, nós vamos escrever aqui, desequilíbrio ecológico. O que seria isso, professora? Que a gente retirar aquele tipo de vegetal do local, correto, legal, ok. Mas eu tirar além do que se deve, um exemplo, tá? Um exemplo. Pode tirar 10. Se eu falar em tirar 12 palmitos, eu estou causando uma extração ilegal. Por quê? Porque está tirando local onde alguns animais podem estar vivendo, alguns animais podem estar se alimentando. Então, vai causando um desequilíbrio ecológico. Agora aqui, ó, pinte cada quadro de cor adequada. O que estiver falando sobre a raiz, de amarelo. O que estiver falando sobre o caule, de azul. Fixa a planta no solo. Quem que faz isso? Raiz ou caule? Isso, raiz. Então, vocês vão pintar de amarelo. Conduzir a água e os sais minerais para que a planta produza o próprio alimento e sobreviva. O caule é quem conduz, né? Leva até lá em cima. Então, de azul. Sustenta as folhas, as flores e os frutos e as sementes. Caule também, azul. É ele que segura, que é o suporte. Retira do solo água e sais minerais. Retira lá da terra. Raiz, então, de amarelo. Conduzir os alimentos produzidos para outras partes das plantas. Caule, de azul também. Transportar a água e os sais minerais até o caule. Raiz, né? A raiz passa até o caule, depois o caule distribui. Então, é de amarelo. Na próxima página, nós temos vários tipos de imagem, tá? E para cada uma delas,
vocês vão fazer uma descrição de que vocês consigam ver cada parte da planta que você consiga ver. Por exemplo, nessa primeira parte, eu consegui ver o caule, eu consegui ver a folha, eu consegui ver fruto. Na de baixo, professor, eu consegui ver o fruto, eu consegui ver a semente. E assim vocês vão fazer nessas aqui, tá? Tanto nessa 171 quanto na 172. Na 173, você está aqui assim, ó. Observe os caules de plantas que você encontra no caminho de sua casa até a escola. Escolha 2 plantas com caules diferentes e desenhe-as no quadro abaixo. Ao lado de cada uma, escreva um pequeno texto descrevendo o tamanho, a forma, a cor e outras características do caule. Bom, aqui não precisa necessariamente ser uma planta que vocês veem da casa até a escola. Por exemplo, eu posso desenhar o caule de uma rosa. O que ele tem, professora? Ele é fino, ele é verdinho, ele é arredondado, ele tem espinhos. Posso colocar isso, né? Embaixo, vai escolher um outro tipo de caule. Vamos pensar num caule diferente. Deixa eu pensar. Num caule da planta do ipê. Vamos supor. O caule ele é grande, ele também é arredondado, ele é puxado para o marrom, né? E é isso que vocês vão colocar. Então, vocês vão escolher 2 tipos de caule diferentes e vai desenhar e escrever essas características do caule. Certo? Então, é isso. Boa aula e até amanhã.